Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, né, eu trago um vídeo onde eu vou falar um pouco mais sobre a função quadrática e, principalmente, eu vou trazer a resolução das questões da nossa lista, tá? Porque essa lista eu optei por apenas 3 questões, mas todas questões do PAV, então eu acho bem importante, né, fazer essa resolução com vocês. Então, o que é uma função quadrática, né? É uma função onde ela é representada por uma lei que tem o expoente 2 na incógnita. Então, tem um x ao quadrado, certo? Nós já trabalhamos na nossa atividade anterior com ela, e eu trabalhei algumas características, a construção do gráfico, e a ideia da nossa aula 2 é fazer o processo inverso, é eu olhar o gráfico e, olhando o gráfico, conseguir tirar algumas informações, certo? É muito importante vocês saberem construir um gráfico, sim, mas também muito importante vocês saberem analisar o gráfico, porque muitas vezes é isso que é cobrado de vocês, a análise do gráfico. O gráfico vem pronto e vocês têm que tirar algumas informações. Então, a primeira coisa que eu comentei com vocês é sobre o sinal da incógnita A. Então, quem é o A? Seria o número que fica com o x ao quadrado, tá? Quem indica se o A é positivo ou negativo é a concavidade da parábola. O que eu quero dizer com isso? Só olhando o gráfico, tu não consegue dizer quem é o A, tá? Tu não consegue dizer quem é o número que fica com x ao quadrado. Mas, olhando o gráfico, tu consegue dizer se ele é positivo ou negativo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, tá? A abertura é voltada para cima. O que eu quero dizer com isso? Que o meu A é positivo. Então, lembre que a minha função é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O A, o B e o C são números. No caso aqui, o meu A, eu posso dizer que ele é positivo. Então, que ele pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, 0,8, raiz de 7, desde que seja positivo. Caso vocês tenham um gráfico, né, onde a parábola é virada para baixo, ó, a concavidade voltada para baixo, a abertura está aqui embaixo, nós dizemos que o nosso A é negativo. Então, o que eu posso saber sobre o meu A? Se a concavidade for voltada para cima, é positivo, e se for voltada para baixo, é negativo. A única informação que tu pode tirar olhando o gráfico do A é isso, se ele é positivo ou negativo. A incógnita C, né? O C seria quem? Seria aquele número que fica sozinho. Então, é o ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o C é o número que fica sozinho, sem letra, tá? Então, quem é o C? O C é o número seria indicado por onde o gráfico corta o eixo Y. Então, isso daí eu comentei com vocês, que se vocês quisessem desenhar o gráfico, bastava olhar o C para marcar o eixo Y, então a mesma coisa aqui, agora fazendo o processo inverso. Se tu tem um gráfico, tá? Como aqui, eu tenho um gráfico, eu consigo ver aonde a minha parábola intercepta o eixo Y, que é o eixo que fica em pé na vertical, esse ponto aqui vai ser o valor do C. Esse aqui. Então, no caso aqui, a minha parábola, ela intercepta o gráfico no menos 1. Então, o que eu posso dizer com isso? Que o C é igual a menos 1. Então, lembrem como é que é a lei da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra? No caso aqui, só tu olhar o gráfico e tu enxergar aqui que intercepta no menos 1, no lugar do C tu já pode colocar menos 1. Então, o que pode acontecer? Eu posso dar um gráfico para vocês e pedir para vocês acharem a lei. Achar a lei é achar o A, o B e o C, tá? Ficar com uma função de segundo grau, achar o A, o B e o C. Para fazer isso, a gente tem que fazer vários passos. O primeiro deles é olhar onde corta o eixo Y. Esse carinha aqui é o C. No caso aqui, ó, onde é que intercepta o eixo Y? No 2. Então, eu quero dizer que o meu C é igual a 2, ou seja, nessa parábola aqui, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais 2, tá? Então, novamente, o que eu posso olhar a parábola e saber em relação ao A, a esse A aqui?
Se a concavidade é para cima, eu sei que o A é positivo. Vocês não conseguem saber o número, mas só sabem que ele é positivo. Se a concavidade é voltada para baixo, vocês sabem que o A terá que ser negativo. Já o C, que é o número que fica sozinho, a gente consegue direto. Basta tu olhar onde intercepta o gráfico, o eixo Y. Então, no caso aqui, o gráfico passou no -1, eu posso dizer que o meu C é -1. No caso aqui, o gráfico interceptou no 2, eu posso dizer que o meu C é 2, tá? Então, isso daí já é uma baita ajuda, sem ter que fazer nenhuma conta, só olhando. Então, lembre, aonde o gráfico intercepta o eixo Y, será o valor do C de vocês, ok? Depois nós temos as raízes ou zeros da função. O que são as raízes ou zeros? Então, quando tu pega a tua função e iguala a zero, tu resolve a equação. Tá? Isso daí vai ser as raízes ou zeros da função. No gráfico de vocês, as raízes ou zeros é aonde corta o eixo x, tá? Então, aonde corta o eixo y é o c, aonde corta o eixo x, o eixo horizontal, seria os zeros da função. Mas lembrem, o que é calcular os zeros da função? É tu pegar a tua lei da função e igualar a zero. Ou seja, no nosso caso aqui, seria vocês fazerem a Bhaskara, fazer a equação do segundo grau. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tu pegar a lei da função, igualar a zero e fizer a Bhaskara, a gente acha nenhuma, uma ou duas respostas. Essas respostas são exatamente aonde corta o eixo X. Então, no gráfico, se tu tem aonde corta o eixo X, é como se tu estivesse achando a resposta da Bhaskara sem ter resolvido. Então, lembra do x' e x2'? Quem não lembra tem que assistir a aula que fala sobre equação de segundo grau, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se o meu gráfico corta o eixo x no 1 e no 2, eu quero dizer que as respostas da minha Bhaskara é x' igual a 1 e x2' igual a 2. Então, é como se vocês achassem a resposta da Bhaskara sem resolver ela, tá? Então, novamente, o eixo y é o valor do c, direto, tu já pode substituir, e no eixo X seria as respostas da Bhaskara. Tá, mas o que isso pode me ajudar? Aí é importante vocês saberem uma coisa. Quando eu trabalhei a equação de segundo grau com vocês, eu dei duas formas de resolver. Eu disse que nós podíamos resolver por Bhaskara ou por soma e produto. A soma e o produto é muito importante aqui. O que diz as fórmulas de soma e produto? O que é isso? Se vocês, nós temos duas fórmulas. Se vocês somarem as respostas da tua Bhaskara, então, digamos que tu fez a Bhaskara isso, tá? E achou duas respostas. Se eu somo as duas respostas, isso é a mesma coisa que menos B sobre A. Que B, que A? Lá do teu ABC, da tua equação de segundo grau. E se tu multiplica tuas respostas, isso é igual a C sobre A. Então, quando vocês estão lá no 9º ano, vocês aprendem a resolver a equação de segundo grau dessa maneira, tá? Vocês aprendem que se somar as duas respostas seria o menos B sobre A, e se multiplicar seria o C sobre A. Lá vocês substituem os valores do A, B, C aqui e encontram quais são os números. Aqui vai ser o contrário. Vocês vão ter quem são as duas respostas, então vocês vão ter quem é o x' e o x2', e aí vocês vão poder somar e multiplicar eles para poder achar aqui o ABC. Então, qual é a ideia aqui? Se eu dou um gráfico para vocês e eu peço para achar a lei da função, ou seja, para achar o y igual a x² mais bx mais c, tu vai achar o c olhando o gráfico e tu vai achar o a e o b fazendo a soma do produto, tá? Então, por isso que é muito importante essa parte. Eu vou trazer um exemplo para vocês passo a passo. Depois nós temos o vértice, onde o vértice é o ponto onde a curva muda o seu sentido, né? Analisando o gráfico, nós podemos usar os valores do vértice para descobrir também algumas incógnitas. Então, o vértice é esse pontinho aqui, onde faz a volta. No caso aqui, o meu vértice tem x2 e y menos 2, tá? Para que serve o vértice? Também serve para vocês acharem as incógnitas, porque a ideia aqui é tu conseguir identificar quem é o A, o B e o C. Então, se tu tem um gráfico pronto, ó, nós temos que a fórmula do x é menos B sobre 2A, e a fórmula do y é menos delta sobre 4A. Então, no caso, se a gente tem que o vértice é 2 e menos 2, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar que o meu x é 2, ó, então eu posso pegar a fórmula menos B sobre 2A igual a 2.
E eu posso pegar a fórmula do y, menos delta sobre 2a igual a menos 2. Então, para que serve isso? Novamente, se vocês têm o gráfico da função pronto, e ele pede para vocês descobrirem quem é o A, quem é o B, quem é o C, ou direto quem é a lei da função. Então, isso são tudo truques, tá? Então, vocês podem fazer, né, o C analisando o gráfico, e para achar o A e o B, a gente ou usa as raízes da função, que seria onde corta o eixo X, que aí vocês usam a soma e o produto, ou a gente pode usar o vértice, tá? São formas, tá, gente? Não é fácil, não vou dizer para vocês, é fácil, mas se tu fizer 1, 2, 3, 4 exercícios, acaba sendo sempre a mesma rotina. Então, aqui eu trago para vocês a lei da função quadrática a partir do gráfico. Eu fiz isso na função afim. Eu dava uma reta, né, um gráfico da função afim, e eu pedia para achar a lei. Lembrem que a lei é como se fosse a fórmula. A mesma coisa para a função quadrática, isso inclusive já foi cobrado no PAV. Então, aqui está o gráfico de vocês, e eu quero que vocês determinem a lei. O que vocês podem fazer? Quando vocês tiverem o gráfico, eu já marquei os pontos, mas se os pontos não vierem, tu já pode saber que aonde corta o eixo vertical, o eixo Y, é o teu C, já pode dizer que ele é o C. E aonde corta o teu eixo X, são as respostas da Bhaskara, X' e X duas linhas. Além disso, tu pode marcar o vértice, tá? Então, já marquei. Se pede a lei da função, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é qual é a cara da lei. Então, a minha função, ela é sempre, de segundo grau, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou f de x. Eu aconselho sempre que tem f de x colocar o y, tá? Então, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, sempre que tu tiver uma parábola, a tua função ela é desse tipo. A, x ao quadrado, mais bx mais c. Sempre que tu tem uma reta, ela não tem expoente 2, tá? Não tem x ao quadrado, perdão. Então, é só ax mais b. Sempre que tem a parábola, tem que ter x ao quadrado. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. A ideia aqui é achar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Nós podemos ir com calma. Primeiro, como a minha concavidade é voltada para cima, eu sei que o meu a é positivo. Gente, vocês não sabem quem é o A, não tem como saber só olhando. A única coisa que a gente sabe é que ele vai ser positivo. Mas eu consigo descobrir quem é o C. Lembra que o C é quem corta o eixo Y? Então, onde é que corta o eixo Y? Não foi no menos 3? Então, eu tenho que o meu C é igual a menos 3. Descobriu uma incógnita, descobriu quem é o A, o B ou o C, já substitui. Então, tu reescreve a tua equação substituindo. Então, se era ax ao quadrado mais bx mais c, no lugar do c, tu bota menos 3, tá? Então, gente, façam isso. Analisa a concavidade, tu sabe que o A é positivo. Depois, olha onde corta o eixo Y. Se intercepta o eixo Y e tu tá vendo onde é, já substitui, que o teu C é esse valor, tá? Isso já ajuda bastante. Depois a gente vai seguir. Onde é que corta o eixo X? Corta o eixo X no menos 1 e no 3. Cortar o eixo X no menos 1 e no 3 quer dizer o quê? Que as respostas da minha Bhaskara, as minhas raízes da função, as raízes da equação são menos 1 e 3. Aí que eu digo para vocês, tu resolver a Bhaskara tendo as respostas não é a ideia, até porque nós não temos a equação, né, completa. Mas a gente tem as fórmulas de soma e produto. Então a ideia aqui é usar a fórmula de soma e produto, tá? Eu vou começar pelo produto. Por quê? O que diz a fórmula de produto? Que se tu multiplica as respostas da tua Bhaskara, as tuas duas raízes, isso é igual a C sobre A. Por que eu comecei pelo produto? Porque nós já sabemos quem é o C. A gente acabou de descobrir que o C é onde corta o eixo Y, não é? Então, se tu começa pela fórmula do produto, tu tem o x'. Quem é o x'? Menos 1. Tu tem o x duas linhas. Quem é o x duas linhas? 3. Tu tem o C, porque tu acabou de descobrir quem é o C. Menos 3. E tu não tem o A, mas a gente pode descobrir. Então, olha só, se vocês souberem as fórmulas de soma e produto, vai ser barbadinha. Então, lembre, x' e x duas linhas é menos 1 e 3, não importa a ordem, tá? Vai dar no mesmo.
Então, substitui, menos 1 e 3. O teu C a gente descobriu olhando o gráfico que é menos 3. E o teu A tu não sabe. Então, isso é uma equação onde nós só temos uma letra. Então, eu posso resolver. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação aqui, vai ficar menos 3 igual a menos 3 sobre A. Já que o meu A está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. E agora, como eu quero descobrir o A, eu tenho que isolar o A. Então, eu pego esse menos 3 que está multiplicando e passo dividindo, tá? Então, eu passei o A multiplicando e depois eu passei o 3 dividindo. Tem pessoas que preferem botar o 1 aqui embaixo e multiplicar em X. Atenção, algumas pessoas dizem que quando muda de lado, muda o sinal. Não, gente. Quando tu muda um número de lado, é como se a gente mudasse a operação. Então, se o menos 3 está multiplicando, o que, que é o contrário da multiplicação? A divisão. Por isso que passa menos 3. Quando tu muda um número, ele não vai mudar o sinal. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Então, se ele está mais de soma, ele passa menos de subtração. Mas aqui não é um menos de subtração, aqui era uma multiplicação. O que, que o menos 3 está fazendo em relação ao A? Está multiplicando. Então, ele passa o menos 3 dividindo. Caso vocês quisessem, poderia multiplicar por menos 1, tá? E aí, na divisão, sinais iguais é positivo. Então, menos 3 divididos por menos 3 é 1. Ou seja, eu acabei de descobrir o valor de A. Então, olhem só, eu descobri o C olhando o gráfico. Eu descobri o x' e o x duas linhas olhando o gráfico. Então, se vocês souberem a fórmula de soma e produto, pela fórmula do produto eu achei quem é o meu A. Tá? Agora eu vou fazer a soma, onde a soma diz que se eu somar as duas raízes é igual a menos b sobre a. Eu tenho quem são as minhas duas raízes? Sim, uma é menos 1 e a outra é 3. Eu tenho quem é o b? Não. Eu tenho quem é o a? Sim, eu acabei de descobrir. Então, ó, no x' eu botei menos 1, no x duas linhas eu botei 3. Como eu sei que o meu A é 1, eu já posso substituir o meu A por 1. E, novamente, eu tenho uma equação onde eu tenho que descobrir o B, certo? Então, basta eu resolver como? Eu vou fazer primeiro aqui essa conta, onde sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. B divididos por 1 é B, né? Não existe, não precisa fazer essa divisão. Então, B divididos por 1 é a mesma coisa que B. Como aqui o meu B está negativo, né, eu vou trocar de lado, e o meu 2 é positivo, eu vou trocar de lado. Então, vai ficar o B negativo passou para cá positivo, o 2 positivo passou para cá negativo. Ou simplesmente podia ter multiplicado por menos 1 para mudar o sinal do B. Logo, eu acabei de descobrir o valor de B. Então, olha só, como é que eu descobri o valor do C? Lembrem que a nossa função ela é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, como é que eu descubro o C? Olhando o gráfico. Como é que eu descubro o A e o B? Fazendo a fórmula de soma e produto. Lembrando que soma e produto o quê? Soma, por que a gente diz que é soma e produto? Porque tu soma as respostas da Bhaskara. E produto, porque tu multiplica as respostas da Bhaskara. Então, a soma e o produto nada mais é do que tu somar e multiplicar, certo? As raízes da tua equação e, no caso aqui, da tua função. E quem são esses x' e x duas linhas? É onde intercepta o eixo x, tá? Então, se nós voltássemos lá, a gente ia ver que interceptava no menos 1 e no 3. Após tu descobrir o A, o B e o C, basta tu substituir. O meu A é 1, o meu B, que é quem fica com x, é menos 2, e o meu C eu já tinha descoberto que era 3. Pode deixar um x ao quadrado ou pode simplesmente deixar x ao quadrado. Então, a lei da função, a fórmula que faz aquele gráfico ser daquela maneira, é y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Se vocês ficaram um pouco na dúvida, o que eu aconselho? Volta no início e faz. Faz passo a passo o que eu fiz. Faz olhando o vídeo, volta no vídeo, avança, tá? Faz passo a passo. Depois tenta fazer o mesmo sem olhar o vídeo. Então, o que é os passos? Olhar o eixo Y para descobrir o C, depois olhar o eixo X para descobrir quem são o x' e o x duas linhas e aplicar a fórmula do produto e da soma, tá bem? Então, essa é a maneira de encontrar o gráfico a lei da função. Poderia ter usado a fórmula do vértice? Poderia, mas acaba sendo mais difícil. Poderia usar pontos? Poderia. Se vocês derem uma pesquisada na internet, existem outras maneiras, mas aí vocês acabam caindo em um sistema. E como eu sei que muitos alunos não gostam do sistema, eu tentei fugir da ideia do sistema,
certo? Mas se vocês gostam do sistema, vocês podem procurar que tem na internet resolvendo através de sistema. Aí eu trago os exercícios para vocês. Era uma lista pequena com apenas 3 questões, mas todas questões de PAV, tá, gente? Então eu resolvi fazer toda essa lista com vocês. Então o aluno que assistiu o vídeo vai ter todas as resoluções. Olha só, as folhas de uma planta nunca crescem aleatoriamente em torno do seu tronco, mas em espiral regular, com folhas sucessivas, formando ângulos fixos. Essa fração de um círculo entre folhas sucessivas representa a proporção de um círculo que preenche a equação x² igual a x mais 1. A solução positiva dessa equação nos dá a proporção áurea, ou número de ouro, que tem valor igual a... Então, aqui, gente, o que está pedindo? Se vocês lerem isso daqui, até aqui, é só uma firula, né, para enrolar vocês. O que pede é a solução positiva dessa equação. Quem é a equação? É isso daqui. Então, lembre, função é f de x igual a ax² mais bx mais c, ou y igual a x² mais bx mais c. Equação, ela não tem o y, ela é só com x. Ax² mais bx mais c igual a 0, tá? Então, resolver isso daqui, isso nem chega a entrar em função, isso é uma equação de segundo grau, certo? Na verdade, isso é uma questão que muitas pessoas consideram que seria de 9º ano. Basta vocês resolverem essa equação. O detalhe é, resolver uma equação de segundo grau, a gente desloca todas as nossas informações para a esquerda igual a 0 e faz a nossa Bhaskara. E aqui está pedindo a solução positiva. Então, quando tu resolve uma Bhaskara, tu acha sempre 2 respostas, tá? Ele quer a positiva. O que provavelmente quer dizer? Que uma vai ser positiva e a outra negativa. Então, vamos lá. A solução positiva dessa equação nos dá a proporção áurea, ou número de ouro, que tem valor igual a... Quando eu peço a solução, nada mais é do que resolver a equação. Então, x² igual a x mais 1, resolver a equação de segundo grau usando Bhaskara. Poderia usar outro método? Nesse caso, vocês não conseguiriam, porque não é uma resposta exata, tá? Por isso que eu sou adepta do uso da Bhaskara mesmo. Então, a primeira coisa, joga tudo para a esquerda igual a 0. Então, o x passou negativo, o 1 passou negativo, igual a 0. E agora tu faz a tua Bhaskara. O A é quem está com x², no caso é 1, o B é quem está com x, menos 1, e o C seria o número que está sozinho, menos 1. Após achar o ABC, a gente faz o segundo passo, que é o delta, vocês lembram? O discriminante. B² menos 4AC. O B é menos 1 ao quadrado, lembrem que quando for negativo é dentro de parênteses, aí vem menos 4 vezes A. O A é 1 e o C é menos 1. 1 elevado ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Lembrem que se o expoente é par, a resposta é sempre positiva. E aqui, menos com menos na multiplicação é mais. Então, fica 4 vezes 1, 4. 1 mais 4, 5. Aí nós vamos para o nosso terceiro passo, que é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos, atenção, muita gente erra aqui, o menos da fórmula, então aqui tem o menos, bota, e aí quando tu vai olhar o B, tem o menos 1, então tu tem o menos da fórmula, e ainda a tua letra B, ela é menos 1, então fica menos com menos. Mais ou menos a raiz do delta, que no caso é 5, divididos por 2. Menos com menos vai ficar o quê? Vai ficar mais, e aí mais ou menos raiz de 5. A gente está acostumado a chegar aqui numa raiz exata. Aí, raiz de, por exemplo, 16, que é 4, raiz de 36, que é 6. Bah, mas aqui eu não cheguei numa resposta, não cheguei numa raiz exata, o que eu faço? Deixa. Até porque, se vocês voltarem na questão, gente, vocês vão ver que as respostas têm raiz de 5. Então, tu tá no caminho certo, fica tranquilo, tá? Então, não se preocupem. Então, nós ficamos com 1, mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. E aqui seria a hora que a gente iria dividir, no caso com mais e no caso com menos. Só que eu não consigo resolver essa raiz. Então, como é que eu vou fazer? Gente, é só analisar. O que o exercício pedia? A resposta positiva. Então, raiz de 5 eu não sei exata, mas qual é a raiz menor que eu sei? A raiz de 4, não é? Raiz de 4 é 2. Então, se a raiz de 4 é 2, raiz de 5 seria 2, alguma coisa. Então, aqui tu tem o número 1, que é positivo, mais o 2, alguma coisa. Isso vai dar positivo? Sim. E aqui,
Como raiz de 5 é 2, alguma coisa, tu teria 1 menos 2. Se tu fosse fazer 1 menos 2, daria negativo. Então, no caso aqui, tu teria uma resposta negativa. Ou seja, as soluções são essas duas, é assim mesmo, tá, gente? Mas a solução que ele quer é a positiva. E a positiva tem que ser a com sinal de mais. Porque 1 é positivo, raiz de 5 é positivo. Então, se tu somar coisas positivas, vai dar positivo. Aqui o 1 era positivo e a raiz de 5 era negativo. Então, quando tu diminuísse aqui, porque, como eu disse, por mais que tu não saiba quanto é raiz de 5 exato, tu sabe que raiz de 4 é 2, então raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, aqui tu teria 1 menos 2, alguma coisa, ou seja, essa é negativa. Logo, a minha resposta é a letra E, certo? Então, isso aqui nada mais é do que tu fazer uma báscara. Aonde está o nível de dificuldade? A dificuldade está em tu não ter uma raiz exata, que muitos alunos acham que é raro. Por isso que é tão importante ter as alternativas, que aí tu te baseia. Então, olhar essas alternativas, visse que tem raiz de 5 mesmo, tu já te sente confiante. Aí basta tu analisar qual é a positiva. Inclusive, uma das alternativas seria com o menos aqui na frente, que está errado, que é caso tu erre essa regrinha aqui de sinal. Então, na hora de fazer a báscara, gente, muita atenção. Equação de segundo grau é importante, muito, tá bem? Foi uma questão do ano passado do PAV. Do ano anterior, PAV de 2018, uma bola, ao ser lançada para cima, descreve uma trajetória que é dada pela função f de x igual a 2 sobre x elevado a menos 2 mais 3x, onde f de x é a altura alcançada pela bola em metros, em função do tempo x em segundos. Sendo assim, quando x igual a 3, a altura alcançada pela bola será d, já não entendi mais nada. Aí a pessoa já se apavora. Então, qual é o segredo aqui? Gente, peguem isso daqui. Isso é como se fosse uma fórmula, tá? Então, isso é que vocês têm que focar. Depois, identifiquem o que é. Ele está dizendo que f de x é a altura, tá? Ó. F de x é a altura da bola em função do tempo x. Então, o que quer dizer isso? Que f de x é a altura no tempo x. Se aqui tu botasse o número 1, f de 1 seria a altura no tempo 1. F de 2 seria a altura no tempo 2, tá? Então, não quer dizer que o f está multiplicando o x, é como se fosse uma coisa em função da outra. Então, quando tem um número aqui dentro, é em função. Então, o que vocês têm que entender? Que o f é a altura, e o x seria o tempo, tá? O tempo. Então, esse x aqui seria o tempo. E ele pede para vocês calcularem quando o x é igual a 3. Então, o que ele está pedindo? Para tu resolver isso daqui, e no lugar do x, tu vai botar o quê? O número 3. Somente isso. No material anterior, eu tinha pedido para vocês, eu dava uma função e pedia para calcular f de 1, f de 0, então é isso, tá, gente? Ele deu uma função, ele deu uma fórmula aqui, entre aspas, para vocês, e ele pede para vocês fazerem quando o x é 3. Então, ele está dizendo direto que o x é 3, então basta no lugar do x tu botar 3. Prestem bem atenção, porque essa ainda disse que o x era 3, mas ele poderia ter dito que o tempo, só a palavra tempo é 3, e aí tu teria que interpretar que tempo é a letra x, tá? Então, olhem só, a lei da função é essa, por mais que seja feio, se tranquilizem. F de x igual a 2 divididos por x elevado a menos 2 mais 3x. Ele pede para vocês calcularem quando x igual a 3. Então, quando ele está dizendo que o x é 3. Então, simplesmente, tu vai pegar a tua lei da função e no lugar aonde tem x, tu vai botar o quê? 3. Então, tu está calculando f de 3. O que é f de 3? É a função no tempo 3. O que era o f? Era a altura da bola. Então, isso daqui, gente, f de 3, quer dizer que é a função em relação ao tempo 3, a altura da bola em 3 segundos, é isso que a gente diz aqui. Aí era 2 sobre x, eu botei 2 sobre 3, repete o expoente menos 2, mais 3x, mais 3 vezes 3. Então, gente, quando tu tiver uma fórmula, uma lei da função,
e eu der o valor do x, basta no lugar do x tu resolver. Esse f de 3 tu não mexe, tá? Isso aqui é uma coisa fixa, isso aqui é o nosso y. Eu não separo esse f desse 3. Novamente, isso aqui é a função em relação ao 3, tá? Aqui a gente primeiro tem que resolver a potência. Não sei se vocês lembram das propriedades de potência, mas quando o nosso expoente é negativo, a gente tem que tornar ele positivo. E como que a gente torna um expoente positivo? Invertendo a fração. Vocês lembram disso? Ó? Então, se tu tem um expoente negativo, basta tu inverter. Era 2 sobre 3, eu boto 3 sobre 2. E o meu expoente, que era menos 2, fica 2. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi deixar um expoente positivo. Como é que a gente faz isso? Invertendo a fração. Então, 2/3, eu boto 3/2 e o expoente que era negativo fica positivo. Agora eu vou resolver a minha potência e vou resolver a minha multiplicação. Então, 3 elevado ao quadrado é 9, 2 elevado ao quadrado é 4 e 3 vezes 3 é 9. Eu preciso fazer essa soma aqui. Para fazer essa soma, eu preciso fazer um MMC. Então, qual é o denominador do 9? Se não aparece nada, é o 1. Qual é o MMC entre 4 e 1? É 4. Aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 4 divididos por 4 é 1, 1 vezes 9, 9. 4 divididos por 1 é 4, 4 vezes 9, 36. Basta eu somar 9 com 36, eu acho que o f de 3 é 45 quartos. E esse lado eu vou mexer? Não. Lembrem que isso daqui é o símbolo da função. Eu estou dizendo novamente, então vou repetir, que é a função em relação ao tempo 3. Isso quer dizer, lembra que o f de x era a altura da bola no tempo x? Então, a altura da bola no tempo 3 é 45 quartos de metro. Ou seja, a altura alcançada pela bola será 45 quartos de metro. Ou seja, letra A. Então, nesse caso aqui, tu deveria ter conhecimentos mais de operações com fração, mas a pessoa que não está acostumada a ler um problema desse se apavora. Então, o que que tu tinha? Tu tinha uma fórmula, tá, que era a nossa lei, e tu tinha que o valor do x era 3. Então, bastava no lugar do x tu botar 3 e resolver essa função, né, essa conta aqui. Lembrando que essa parte aqui, f de x, a gente não mexe. Isso daqui é uma nomenclatura, tá? Então, é a função em relação ao 3. Então, bastava tu ir fazendo a conta do lado direito, né, da tua igualdade, e aí nós acharíamos que a altura da bola no tempo 3 é 45 quartos. Letra A. E a nossa última questão, que vem do PAV de 2017, é igual o exemplo que eu trouxe para vocês. O que aconteceu no PAV de 2017? Eles deram para vocês o gráfico e pediram a lei da função. Pediram o quê? Pediram qual era a fórmula que descreve esse gráfico. Então, o que eu comentei com vocês? Que a gente tem que identificar algumas coisas importantes. Então, eu tenho que saber que quem intercepta o eixo Y, aqui, ó, é o valor do C. Lembra quem é o C? É o número sozinho. Então, aqui tu já enxerga, ó, que ele corta o eixo Y no 5. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B e pode ser a letra D. Ou seja, já que ele intercepta no eixo Y, aqui eu já sei quem é o C, lembra? Então, a letra C e E vocês já podem riscar que não serve. Então, saber o que quer dizer o gráfico é muito importante. Então, novamente, quem intercepta o eixo Y é o C. E o eixo X, quem são? Aonde intercepta o eixo X é as respostas da nossa Bhaskara, lembra? X' e X'. E aqui está meu vértice. Então, a minha resolução. Primeiro, lembrem qual é a cara da lei da função. Já que é uma parábola, a cara é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Primeiro é a concavidade. Como a minha concavidade é voltada para cima, eu sei que esse cara vai ser positivo. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele é positivo. Segundo, como o meu gráfico intercepta o eixo y em 5, ó, eu posso dizer que o meu C é 5. Ou seja, eu posso reescrever essa lei aqui já substituindo o C. Então, y igual a x ao quadrado mais bx mais 5. Tá? Então, isso vocês já têm. Claro, eu estou fazendo passo a passo. Numa prova de PAV e Enem, tu não precisa fazer o passo a passo. Tu analisa e já escreve. Bah, já sei que é desse tipo, já sei que é 5, já boto.
Após tu identificar quem é o C, que o C é 5, vamos olhar onde é que corta o eixo X. Então, corta o eixo X no 1 e no 5. Quem intercepta o eixo X, né, é as respostas da nossa Bhaskara, as nossas raízes. Então, o meu X' é 1 e o meu X duas linhas é 5. Então, eu já sei que o meu C é 5, tá? E eu sei também, ó, então já sei que o meu C é 5, e eu sei também que as raízes da minha função, né, o X' e o X duas linhas é 1 e 5. Acabou os dois sendo 5, tá? Mas tranquilo. O que eu disse para vocês? Usar a fórmula da soma e do produto. A fórmula do produto diz o quê? Que se eu multiplico as minhas respostas da Bhaskara, eu tenho C sobre A. Eu tenho quem são as respostas da Bhaskara? Sim, porque as respostas da minha Bhaskara nada mais é que as raízes da minha função, aonde corta o eixo X. Eu tenho quem é o C? Sim, porque o C é onde corta o eixo Y. Então, meu X' é 1, meu X duas linhas é 5, o meu C é 5 e o meu A eu não sei, tá? Agora, 1 vezes 5 é 5, como o A está dividindo, ele passa multiplicando, e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Logo, nós temos que o nosso A é 1. Então, olha que barbada, gente. Isso é muito comum de acontecer. Se vocês olharem um exemplo que eu trouxe para vocês e a questão do PAV, são idênticas. A única coisa que vai mudar é os valores do A, do B e do C. Mas, tipo, o procedimento é o mesmo. Achou o C, achou o X' e o X duas linhas, aplica a fórmula do produto e acha o A. Agora a gente vai fazer a fórmula da soma, que diz que se eu somar as duas raízes da função, eu tenho menos B sobre A. Eu já tenho o X' e o X duas linhas, que é 1 e 5, eu não tenho B, mas eu acabei de descobrir que o meu A é quanto? É 1. Então, eu substituo, ó. 1 mais 5 igual a menos B sobre 1. Aqui eu faço a conta, 1 mais 5 é 6, e B divididos por 1 é B, então fica menos B. Como o B está negativo, ou eu mudo de lado para mudar o sinal, ou eu multiplico por menos 1. B negativo passou positivo, e o C que era positivo passou negativo. Logo, eu acabei de descobrir o B. O que o exercício pedia? Não era a lei da função? O que é a lei da função? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, achar o A, o B e o C. O A eu achei que é 1, o B eu achei que é menos 6 e o C eu achei que é 5. Então, basta substituir o A 1, o B menos 6 e o C 5. Ou seja, a lei da função do meu gráfico é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Letra D. Certo, pessoal? Por hoje era isso, né? Sei que esse material não é tão simples, por isso que eu quis fazer todas as questões com vocês, porque eu sei que, né, que algumas pessoas têm dificuldade, mas o que eu gostaria que vocês percebessem é que os cálculos em si, às vezes, não são tão complicados, é a interpretação. Então, das 3 questões do PAV que eu trouxe, a de 2019 era resolver uma Bhaskara, só que não dava uma raiz exata, então a gente tinha que ter tranquilidade e noção que isso pode acontecer. A de 2018 tinha um expoente negativo para fazer uma pegadinha, mas bastava vocês compreenderem que no lugar do x tu botava 13 e resolvia contas com fração. E a de 2017, ela era achar a lei da função. É mais chatinha, tem mais passos? Sim, mas são tudo contas em si que os cálculos não são tão difíceis. Então, se tu resolver o exemplo, resolver ela aqui, tentar fazer ela de novo, tu vai ver que elas são muito semelhantes. Então, a dica que eu dou é, pratiquem bastante, certo? Tentem fazer, porque são questões que são importantes.